os visitantes, os amigos, né? E a igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Meu desejo é que a paz de Deus possa estar reinando nesse ambiente, nesse momento, né? Para que Deus possa estar falando aos nossos corações, para que Ele possa estar nos ensinando a Sua palavra, porque entendo que o ser humano ele é plenamente feliz quando ele tem um relacionamento com Deus, com o seu Criador, através da pessoa de Jesus Cristo, que é o único caminho que conduz a Deus, não é verdade? Então nessa noite eu estou muito feliz por Deus me conceder mais uma oportunidade, né, de ser mais um instrumento de Deus, para que a gente possa estar meditando na palavra dEle, que a gente possa estar saindo com o nosso coração alegre, o nosso coração abençoado, porque certamente eu creio que Deus vai falar no seu coração nessa noite. Talvez Deus te dê uma resposta do que você está precisando, talvez Deus te dê a fé que você está precisando, talvez Deus te dê a cura que você está precisando. Isso não vem do pregador, vem do Criador, que é o nosso Deus, diretamente para você. Porque Deus te ama incondicionalmente. Ele não pôs nenhuma condição para que Ele pudesse nos amar. Amém? Amém. Eu queria meditar com os irmãos nessa noite. E os irmãos, os amigos, os visitantes que trouxe Bíblia, se quiser acompanhar, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, lá no Velho Testamento. Vai ser lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9 até o 18. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 9 ao 18. Quem encontrou, vamos se colocar de pé, vamos fazer um pouco diferente, né? Para a gente ler a palavra do Senhor. A maior reverência que a gente pode dar à palavra de Deus não é ficando de pé diante dela, mas sim obedecendo o que ela orienta, tá certo? Ficar de pé também é um ato de reverenciar, mas mais ainda a gente lê ela e a gente põe em prática, certo? 1 Reis, capítulo 19, do versículo 9 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio tranquilo, que traduzindo é uma brisa suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nise, ungirás rei a Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará,
quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Amém. Podem sentar. Amado Deus, quero te louvar, te agradecer por essa noite, pela tua palavra que foi lida. Só posso estar colocando nos nossos corações o que tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, o tema da nossa mensagem nessa noite é saindo da caverna e subindo o monte. Glória a Deus. Essa mensagem de hoje, essa escritura que a gente leu, ela fala sobre experiências com Deus, experiências que a gente vai tendo com Deus, e à medida que a gente vai tendo experiência, a gente vai se apaixonando mais por Deus, a gente vai o conhecendo mais, a gente vai vendo como Ele trabalha na nossa vida, e essas experiências que a gente tem com Deus nos fazem crescer espiritualmente, nos fazem amadurecer como cristão. Então nós vamos ver aqui, durante essa mensagem, o que podemos extrair desse acontecimento aqui com Elias, que foi o personagem central desse texto que nós lemos. Há momentos em nossas vidas que queremos nos isolar, assim como Eliseu se isolou lá na caverna, né? Queremos ficar sozinhos e não ver ninguém. Também existem coisas que somente você e Deus sabem. É um cantinho profundo de sua alma, onde guarda os seus segredos, que não conta para ninguém. Esta é a caverna da alma humana, onde jogamos nossas tristezas e erros para ninguém ver, e de vez em quando fugimos para lá. Quando lá chegamos, Deus se encontra conosco. Olhe para dentro de si. Onde está a sua caverna? Onde é a sua caverna? Deus havia mandado Elias ir para o monte de Deus, mas chegando lá, ele entrou numa caverna para ninguém ver ele, pois estava fugindo de Jezabel. Elias estava em um momento de solidão e tristeza, estava sofrendo de autocompaixão, achava que estava sozinho. Você pode ver lá no versículo 10 e 14, e que todos eram contra ele. O Senhor pergunta a Elias 2 vezes: que fazes aqui, Elias? E da mesma forma, quando você entra na caverna, Deus te pergunta: o que você está fazendo aqui? Porque Deus perguntou de novo a Elias, perguntou 2 vezes. Creio que a resposta dele não tinha sido suficiente, por isso que Deus perguntou 2 vezes. Quando Deus nos pergunta sobre algo, sobre nossos medos, não adianta ficar se justificando e colocando a culpa em outras pessoas. Só para os irmãos entenderem o contexto histórico aqui, Elias era um profeta de Deus e vivia numa nação de Israel. Só que Israel, ora servia a Deus, ora não servia. E quando tinha o seu coração para não servir a Deus, Deus permitia que outras nações subjugassem Israel e matassem seus profetas. E você vai ver lá na frente que o próprio Elias teve um embate com os profetas de Baal, que eram os profetas que adoravam os ídolos, eram os deuses feitos de madeira, deuses feitos de ídolos, de gesso, quer dizer. Ele teve um embate lá, porque o povo não sabia quem servir. O povo não sabia se servia o Deus de Elias ou servia o Deus dos profetas pagãos. E Elias diz: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um embate. Nós vamos clamar, vocês clamam aos seus deuses e eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder com fogo sobre esse holocausto aqui é o Deus em que o povo vai servir. E o povo disse: essa palavra é boa, vamos proceder dessa maneira. E assim foi feito. Só Elias confiando no seu Deus, e do outro lado 450 profetas de Baal. Baal era um deus pagão, um deus que eles mesmos inventaram, fez uma imagem da escultura e dizia: esse aqui é Baal, é um deus. Então se procedeu esse embate. E o texto vai dizer, no capítulo 18, você pode ler na sua casa depois, que eles passaram o dia inteiro clamando por Baal, pedindo que Baal respondesse, que Baal fizesse aquilo, que mandasse fogo.
Mas Baal não podia responder. Lógico, Baal não existe. Só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus criador do céu e da terra. Amém. É o Deus que te cura. Glória a Deus. É o Deus que te salva. É o Deus que aumenta a sua fé. Esse é o Deus que nós servimos. Eles passaram o dia inteiro clamando por um Deus que não existe. Mas quando Elias, profeta de Deus, clamou ao Senhor, Deus mandou o fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto. E sobre a ordem de Deus, Elias teve que matar todos os 450 profetas à espada. Então você veja aí o relacionamento, a experiência que esse homem tinha com Deus. A experiência de Deus chegar ao ponto de responder do céu com fogo. Você viu o contato, a intimidade que ele tinha com o Senhor Deus. E de repente, essa história chega a Jezabel, que era a esposa do Acabe, que era o rei da Síria. E Jezabel disse: olha, manda lá um recado para Elias. Diga ele assim: ó Elias, da mesma forma que você fez com os profetas de Baal, até amanhã assim vai suceder com você. Meu irmão, o homem desmoronou. O homem se rastejou pela ameaça que nem ela mesma foi dizer a ele. Mandou um recado. Por que eu entendo isso para a minha vida? Porque muitas vezes nós também, nós temos grandes experiências com Deus, ao ponto de Deus curar, ao ponto de Deus libertar, ao ponto de Deus restaurar uma família. Mas como a nossa fé ela é oscilante, um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, às vezes um mosquitinho de ameaça consegue nos derrubar, da mesma forma que derrubou esse homem de Deus. Você veja só, fazendo um comparativo, ele tem um grande impacto, 450 profetas de Baal, Deus responde do céu com fogo, ou seja, algo sobrenatural, porém visível, uma forma visível que Deus respondeu ele, e de repente apenas uma ameaça que ele escuta, que foi um recado que Jezabel mandou, esse homem se desmorona, perde a sua fé, perde o ânimo, e Deus disse: olha, vá lá para o monte que eu quero conversar com você. E ele foi. Quando chegou perto do monte, tem uma caverna. Ao invés de ele seguir direto, ele entrou na caverna. O que você está fazendo na caverna, meu irmão? Qual é a doença que está te afligindo? Qual o problema que está tirando sua paz? O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Aleluia. Sai da caverna, meu irmão. Bota sua fé em ação, que Deus vai te livrar. Da mesma forma que Ele te livrou você várias vezes. Porque eu duvido que ele só ter tido uma experiência com Deus aqui. Eu duvido. Eu tive várias. Eu estava até conversando com o irmão Edson aqui, a esposa do marido da irmã Maria do Carmo. Ele esteve em São Paulo agora, e a irmã contou a bênção aqui na frente. Ele foi também, tem uma causa na justiça. Você sabe o que ele disse? Irmão Lula, eu me lembrei do seu processo. Da mesma forma que você confia em Deus e Deus te livrou, eu sabia que Deus ia me livrar. Aleluia. Ou seja, a minha experiência serviu para Ele. Assim deve ser a vida do crente. Tem que ser cheia de experiências, para que isso o motive outros irmãos ou outras pessoas a confiar também em Deus. Eu fiquei muito alegre quando ele me disse isso. Eu digo: louvado seja Deus por isso. Nós devemos procurar experiências com o Senhor. E Elias teve uma grande experiência, mas uma só ameaça, uma só palavrinha, um só recado, ele desmoronou. Ele perdeu sua fé. Mas você hoje tem a oportunidade de sair da caverna. A caverna representa desânimo, isolamento, tristeza, falta de fé. Mas Deus manda te dizer hoje: sai da caverna que eu sou contigo. Vá lá para o monte que eu quero conversar com você. E o monte significa oração. Deus mandou ele subir no monte para que conversasse com ele. Deus queria falar com ele. Mas ele estava tão desanimado pela ameaça que ele entrou na caverna. O que você faz na caverna, meu irmão? Sai da caverna. Vá para o monte que Deus quer conversar com você. Vamos refletir sobre as ordens de Deus.
que Deus deu a Elias e saber o que fazer quando estamos na caverna. O que Deus nos orienta a fazer quando a gente desanima, quando a gente está com a falta da fé e a gente entra na caverna. Primeiro, sair da caverna. A primeira atitude é sair dela. Porque caverna não é lugar de crente. Caverna não é lugar daquele que tem a fé em Jesus. Você tem que estar lá no monte conversando com o seu pai, dizendo: pai, está difícil, o problema é grande, mas eu sei que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Porque a tua palavra diz isso, diz isso, diz isso. E voltando aqui para o irmão Edson, a palavra que eu me apeguei quando eu estava na justiça era que, lá em João capítulo 5, 6 ou 8, se não me engano, que diz assim, que o Espírito Santo, ele convence a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. E como ele era inocente, eu não queria ser condenado, lógico. E eu sabia que Deus ia convencer cada um daqueles jurados para me inocentar. E da forma que eu criei, assim se procedeu. Amém. É ter fé, é crer no invisível, é crer no impossível. Glória a Deus. Deus só pode honrar a nossa fé se a gente tiver fé. A primeira ordem que Deus dá para Elias é sair da caverna. Ali não era o lugar que Deus queria que ele estivesse. Ô Elias, eu te mandei para o monte, o que tu está fazendo na caverna? Você se lembra de Moisés? Quando Moisés estava tirando o povo do Egito, estava tirando o povo da escravidão, Moisés se deparou com o mar. E quem vinha atrás? Os cavaleiros de Faraó. E agora o que eu faço, Senhor? Se eu regredir, eles vão me matar. Se eu for para frente, nós vamos se afogar. E agora? Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga o povo que marche. Aleluia. Quando Deus mandar você avançar, você não pare. É porque Deus já preparou o caminho para você traçar. Quando Deus preparou sua faculdade, quando Deus preparou sua família, quando Deus preparou qualquer área da sua vida que Ele preparou, vá, porque certamente a vitória é certa. Porque clamas a mim, Moisés? Diga o povo que marche. E as águas se abriram e o povo passou a pé acima. Mais uma experiência que Moisés também teve com Deus. Agora também, irmãos, é inevitável que, embora nós tenhamos muitas experiências com Deus, experiências grandes, experiências pequenas, experiências sobrenaturais, mas é inevitável que em algum momento da vida a gente desanime mesmo. Porque muitas vezes, ao invés de olhar com os olhos da fé, nós olhamos com os olhos materiais, com nossas limitações, porque o ser humano ele é limitado. Mas o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. A caverna é um lugar de medo e covardia. Deus não quer que seus servos fiquem escondidos e sim dispostos a lutar. Quantas vezes em nossas vidas, na hora dos problemas, em vez de avançarmos, recuamos e nos escondemos. Esse não é o papel do servo de Deus. Porque leia lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o que Deus diz? Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Diga assim, ou melhor, Deus estivesse dizendo para Elias: ó Elias, o espírito que eu coloquei no seu coração não foi um espírito de medo, foi um espírito de poder, de amor e de moderação. O que tu está fazendo nessa caverna? Sai dessa caverna, vá para o monte que eu quero conversar contigo. Lá é seu lugar. E a gente precisa ter o hábito de orar mais, porque quando a gente ora, nós estamos conversando com o Pai. E quando a gente está lendo a Bíblia, o Pai está conversando com a gente. Então, irmão, ao invés de estar na caverna com medo, achando que o problema não vai ter solução, às vezes a medicina diz: olha, daqui eu não posso fazer mais nada. A medicina se limitou aqui nesse ponto e não tem mais jeito. Eu acho que tem irmãos aqui, eu não sei se a irmã está aqui, que tem uma pessoa que está nesse estado. A medicina diz que não tem mais jeito, não pode fazer mais nada. Mas eu quero dizer que o meu Deus que eu sirvo, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que ressuscitou Lázaro. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. Ele é o Deus que deu vista ao cego. Ele é o Deus que deu audição ao surdo. Amém? Aleluia. Não fique curtindo a depressão dentro da caverna.
levante-se e saia dela. Segundo passo que Deus nos ensina, quando a gente está dentro da caverna: suba o monte. Lá no versículo 11 ele diz: põe-te nesse monte perante o Senhor. A presença de Deus é sempre o lugar onde devemos estar. Fora da presença de Deus não há felicidade nem paz. Elias havia ido até ali para subir ao monte e se encontrar com Deus. Esse era o objetivo da palavra de Deus. E não podia desanimar logo nesse momento. Elias viu um forte vento, depois um terremoto, logo em seguida um fogo, e o Senhor não estava em nenhum deles. Mas quando surgiu um cício tranquilo e suave, ou seja, uma brisa, uma leve brisa, versículo 11 e 12, Deus falou com ele. Às vezes nós queremos ter uma experiência com Deus que seja sobrenatural, como Elias teve. Nós queremos ver Deus descendo fogo, nós queremos ver as plantas subindo, seja o que for, algo sobrenatural. Mas o que Deus quer é ter um relacionamento conosco. Não fique procurando de Deus as coisas grandes no que se refere à manifestação sobrenatural, mas procure nas pequenas que você achará. O monte é um lugar de ter experiências com Deus. Você pode fazer na sua casa, na sua igreja ou qualquer lugar um monte de oração. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja a dificuldade, o que importa é qual a posição que você vai tomar diante do problema. A sua posição, meu irmão, diante do problema vai determinar se você vai sair ou não vitorioso, porque Deus ele está à sua disposição a fazer o impossível acontecer. É natural o ser humano ficar acuado. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Às vezes chama até Nossa Senhora, né? Sem querer, né? Homem Nossa Senhora, e agora? Ave Maria. E as experiências, meu amado, que você teve com Deus não conta. Tudo aquilo que Deus fez por você, e o milagre maior que Deus fez na sua vida foi ter lhe salvado, não conta. Porque eu conto como o maior milagre na vida de uma pessoa é a salvação. Porque a salvação é transformação de vida. Deus transformando uma velha criatura em uma nova criatura, te dando sentido de vida, te dando paz. Às vezes as pessoas mais abastadas financeiramente não têm a paz que você tem, porque ela não tem Jesus que ocupa toda a totalidade do seu coração. Mas Jesus está à sua disposição para o que você precisar. Quando oramos, deixamos o nível terreno e subimos às regiões celestiais. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus te dá bênçãos materiais, te dá. Faça a sua parte, faça a sua faculdade, trabalhe o máximo que você puder, e com certeza as bênçãos materiais virão. Mas o que Deus pode te dar sem você fazer nada são as bênçãos espirituais. Só basta você crer. O que é? É ter fé no coração, é ter paz no coração, é ter sentido de vida. Para que eu estou vivendo nesse mundo? Essa rotina diária, cotidiana, a vida é só isso: trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir, acordar? Não. O sentido da vida é servir ao Senhor. Aleluia. O sentido da vida é viver para Ele. E falar do amor dele a outras pessoas que estão nas trevas, precisando dessa palavra de Deus, da palavra que transforma. Esse é o sentido da vida. Então, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É todas, não falta nenhuma. Deus te dá tudo o que você precisar, espiritualmente falando. Mas materialmente falando, depende de você. Faça a sua parte, que Deus certamente Ele vai te abençoar. Amém. Terceiro mandamento que Deus dá para quando a gente está na caverna: sai da caverna, suba ao monte. E terceiro, unge teu escolhido. Você vai ver lá no versículo 15 e 16, Deus dizendo assim: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco,
E chegando lá, unge a Azael, Jeú e Eliseu. Depois de sair da caverna e subir o monte, Deus mandou Elias voltar pelo caminho do deserto e ungiu o novo rei da Síria, o novo rei de Israel, e Eliseu para ser o profeta em seu lugar. Isso significava que haveria uma mudança em tudo ao seu redor. Ungir reis, sacerdotes e profetas era a função de um grande profeta. Com isso, Deus estava mandando Elias e fazendo o seu trabalho e não ficar questionando porque estava sozinho. Deus nos usa para levantar pessoas, para fazer a sua obra, mesmo que pensemos que não tenha ninguém. Mas como Deus vai te levantar se você não sai dessa caverna, se você está escondido, você está isolado? Saia da caverna, meu irmão, que Deus quer te usar nessa noite, conforme a vontade dele para você. As mudanças acontecem através de nós. Não podemos ficar parados esperando. Precisamos agir urgentemente. Quando a unção de Deus está sobre nós, Deus nos usa para contagiar outros com essa mesma unção. Abençoe pessoas. Deus te ungiu para ministrar a bênção aos outros. Mas enquanto Elias não saísse daquela caverna, com medo de um recado de Jezabel, ele não poderia ungir ninguém, porque ele estava escondido. A caverna, meu irmão, como eu disse, significa medo, isolamento e principalmente falta de fé. Você sabe o que é falta de fé? Falta de confiança em Deus. Irmão, como é que eu adquiro mais confiança em Deus? Quando você se relaciona mais com Ele. À medida que você vai o conhecendo mais, à medida que você vai tendo mais experiências com o Senhor, você vai vivendo na igreja, vai lendo a palavra, Deus vai te dando cura, Deus vai te dando uma porta aberta onde você não via a porta aberta. Isso vai fortalecendo a sua fé. E Deus vai aumentando a sua fé, ou seja, a minha confiança em Deus vai aumentando. E ao ponto que a minha confiança em Deus aumenta, não vai ser um recado de Satanás, ou um aviso de uma doença, ou que um familiar está doente, que vai me desanimar, vai me fazer entrar na caverna. Não, não vai. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus grande, é o Deus impossível. Para a gente concluir essa noite, lá no verso 18: também conservei em Israel 7.000. Para quem disse que estava sozinho, esse camarada estava muito desanimado mesmo, estava? Deus dizendo para ele: olha, Elias, você sabe que outros profetas que não se dobraram a Baal existem, iguais a você? 7.000 só. Versículo 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Você não está sozinho, Deus está com você. Glória a Deus. Deus está com você? Amém. Deus está com você onde quer que você esteja. Amém. Diga para o seu irmão: Deus está com você. Elias disse para Deus que estava sozinho, por isso estava na caverna, e o Senhor lhe respondeu que ele não estava só, pois Deus havia conservado 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos e nem beijaram o ídolo Baal. Por mais que vejamos o mundo corrompido, e está mesmo corrompido, o mundo está em trevas. Mateus 24:12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mesmo assim, precisamos crer que, Romanos capítulo 11, versículo 5: assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Enquanto o mundo está nas trevas, deitado no pecado, pintando e bordando uma igreja que está de pé diante do Senhor. Aleluia. Intercedendo pelos pecadores, porque eles também precisam de ser alcançados por essa graça que Deus nos dá, em nome de Jesus. Amém. Quando enfrentar crises, não fique na caverna. Saia e suba o monte de Deus. Seja um profeta e ajude o Senhor a levantar mais escolhidos. Você não ficará sozinho, porque Jesus mesmo estará contigo e levantará outros, em nome de Jesus.